Vamos lá, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos sagrados orixás, para que a gente possa ter uma aula luminosa e proveitosa a todos nós. Semana passada nós falamos sobre mediunidade semiconsciente, assim nós já iniciamos, falando das questões de sintonia, que alguns médiums, eles, mesmo sendo semiconscientes, eles estão mais para consciência, outros estão para menos consciência, que existe essas oscilações e que não é uma regra. Às vezes o médium semiconsciente vai ter mais consciência e às vezes menos consciência. Teve uma pergunta no YouTuber semana passada, diante dessa aula, que perguntava assim: é natural, algumas vezes, com algumas linhas, eu ter mais consciência, em algumas outras linhas eu ter menos consciência? É natural. Vai depender da sintonia que nós temos com aquela linha, vai depender também do trabalho que vai ser executado diante daquele trabalho. Às vezes, a gente precisa de uma consciência maior diante daquele trabalho e às vezes a gente precisa de uma consciência um pouco menor. E também depende do ensinamento que nós precisamos ter diante daquela consulta. Às vezes a gente se pergunta assim: como é que eu vou me consultar como guia espiritual, sendo que eu estou diante de uma gira lotada, que a gente não consegue muitas vezes ter tempo para nada e a gira termina em cima da hora, os guias têm que todo mundo subir e eu fico lá sem ter uma consulta, sem ter um passe. Essa é a ideia que muitas vezes nós temos, né? E isso me faz lembrar uma pessoa que passava com o irmão Fernandes. E é engraçado que nós vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Porque diante dessas consultas com essa pessoa, o irmão Fernandes permitia que, não sei porquê, bom, hoje eu sei porquê, claro, né? Para poder passar essa lição para vocês. O irmão Fernandes, ele deixava eu ter uma consciência muito plena da consulta que ele tinha com essa pessoa. Ela era médium de outra casa, de 2 casas. Ela trabalhava numa umbanda e trabalhava num centro kardecista. E ela estava passando por problemas familiares muito complicados. E aí indicaram a nossa casa, porque na casa dela, nessa casa de umbanda, né, que ela trabalhava, ela é uma médium muito boa. Ela tem uma faculdade. Quando eu digo médium muito boa, é no sentido não de ostensividade, não aquela médium que bota fogo e não pega fogo, aquela coisa toda aquela coisa que a gente já conhece e que acontece, que não estamos criticando, faz parte. Às vezes a entidade age dessa forma por manipulação energética e a gente compreende. Mas ela era boa no sentido de aconselhar, de amparar, de libertar. Os guias dela agiam dessa forma. E ela tinha inúmeros problemas, mas ela também tinha uma coisa boa. Tem uma coisa boa. Quando ela entra para dentro do terreiro, ela esquece os problemas de fora e trabalha, se entrega e os guias manipulam o que precisam manipular e liberta aqueles que precisam libertar. Isso é importante. Falamos isso também semana passada, que não importa o problema que você tem. Entrou para dentro do terreiro, passou pela trunqueira, deixa o problema lá. Claro, Exu é Mojubá. O problema fica lá. E aí, a gente entra para a gira, busca a energia precisa para resolver nossas questões e vai embora. Renovados e fortalecidos. Enfim, e ela tinha uma necessidade de conversar com as entidades ali, Depois de trabalhar, depois de dar as consultas com seus guias, ela tinha necessidade de se consultar com os guias da casa. Afinal, ela estava passando por problemas seríssimos. E a gente entende, compreende isso e não a critica. E aí, ela, conversando ali com uma conhecida, indicou nossa casa. E nós temos aqui o trabalho do irmão Fernandes, que é um trabalho psiquiátrico, que auxilia no mental e emocional dos nossos irmãos. Não que os pretos velhos, caboclos e tantos outros guias não trabalham isso, essas questões mentais e emocionais trabalham.
Mas nossa casa tem esse trabalho específico. Enfim. E aí, ela reclamava muito que na casa umbandista que ela trabalhava, ela não tinha essa consulta, que ela queria ter essa consulta lá. E aí, o dirigente da casa não permitia, no sentido de ela desincorporar um pouquinho antes de terminar a gira. Afinal, ela tinha muitas procuras, muitas pessoas procuravam ela. Ela atendia 10, 15 pessoas por noite. E aí, ela ficava ressentida disso. E tudo bem. Mas aí, como eu falei que ia matar 2 coelhos com uma cajadada só, aí eu lembro da minha situação ali, como médium semiconsciente. Porque, como eu falei, muitas vezes eu não lembro nem da pessoa que passou comigo. Não lembro. Por isso que tem que ter um Cambone ali, escrevendo e prescrevendo tudo. Porque às vezes eu nem sei se a pessoa passou comigo. Mas algumas vezes eu lembro da consulta do início ao fim e é algo estranho. Porque quem me conhece sabe que eu não tenho uma boa memória. Eu esqueço de tudo. Não é verdade? Eu esqueço. Mas quando os guias permitem que eu lembre de algumas consultas, elas ficam gravadas no arquivo da minha memória. Para quê? Para aquilo servir de lição. Então o médium semiconsciente, ele é extremamente abençoado. Afinal, ele tem esse recurso de aprendizado. Então, quer dizer, precisa muitas vezes você desincorporar antes de acabar a gira para você ter consulta com outro guia, para você aprender e ser consolado? Será que aquelas 10 pessoas que passou com problemas diferentes na sua frente não te serviram de lição e de saculejo para quando você desincorporar falar, poxa, meu irmão sofre mais do que eu. Eu estava com um problema X, mas o problema Y dele é muito maior. Então, peraí. Qual foi o conselho que meu guia deu para esta pessoa? E pegar este conselho e tentar vivê-lo para si também. A mediunidade semiconsciente, ela é incrível. E aí, me faz lembrar também Chico. Eu gosto sempre de dar os exemplos de Chico, né? Mesmo ele não sendo um bandista, exemplo bom é exemplo bom, independente da religião. Chico, uma vez virou para Emmanuel e disse, seu mentor, né? Perguntou para Emmanuel, eu psicografo para tantas pessoas, eu recebo tantas mensagens, mas eu nunca recebi uma mensagem para mim. Eu gostaria de receber uma mensagem para mim. Aí Emmanuel, né? Vira para ele e falou, Chico, mas todas as mensagens que você recebe é primeiro para você, depois para o outro. E assim deve ser com nós, médiums semiconscientes. A mensagem, quando o guia passa a mensagem, primeiramente essa mensagem deve ser para nós. O conselho que ele deu para o consulente deve ser, antes de mais nada, para cada um de nós. E aí nós vamos entrar nessa questão da cobrança também em cima do médium semiconsciente. Porque muitas pessoas, muitos médiums, hoje não tanto, mas eu conheço muitos médiums que, mesmo sendo médiums semiconscientes, mentiam, dizendo que eram médiums inconscientes. Mas por quê? Para ter um respaldo. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou passar para esse médium porque ele é semiconsciente ou consciente. Vai lembrar dos meus problemas e eu não quero. O problema é dele, não passe então. Porque nós médiums, nós temos ainda essa cobrança de nós mesmos, né? De achar que somos varinhas mágicas e temos que resolver todo o problema do outro. Mas nem Deus resolve todos os problemas. Porque eu vou resolver. Não porque Deus não tenha o poder. Não é porque Deus não queira. É porque tudo tem o seu tempo. E tudo é um aprendizado. O sofrimento é bênção que renova. É remédio que cura. E os guias desta casa, principalmente São Mata Virgem, sempre falam isso. Que aqui ninguém tem varinha mágica. Que às vezes aquele problema que você está passando é um problema kármico que não pode ser resolvido naquela hora. E muitas vezes nem naquela reencarnação. Então o que eu venho fazer na Umbanda? Eu venho me fortalecer.
Eu sempre dou exemplo de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas cadê Lázaro hoje em dia? Está morto, desencarnado. Porque é um processo natural da vida. Jesus movimentava aqueles milagres para nos despertar, antes de mais nada, para a luz do Espírito. Porque, infelizmente, às vezes a gente precisa ser chocado com os olhos do corpo para se despertar para os olhos do Espírito. E olhe lá, porque a gente lembra dos fariseus, que mesmo assim pediam para ele um sinal do céu. E olha quantos milagres ele já tinha feito. E é assim que procedem com os médiuns. Sempre querem mais milagres, sempre querem mais provas. E nós, médiuns, se a gente não tomar um certo cuidado, a gente vai tomando também essa exigência para nós. E transformando o trabalho mediúnico em algo desequilibrado, perturbador e angustiante. E não pode ser assim. E nós vamos novamente lembrar de Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda, pelo menos historicamente falando. E eu digo historicamente falando porque é o que está documentado. Tem documento. Se tem documento, é o que a gente segue, não é assim? Se alguém tiver, outro documento mostrando de forma diferente, nos traz, que nós somos abertos a tudo. Enfim, Zélio Fernandino de Moraes, suas filhas, netas, bisnetos, todos são médiuns semiconscientes. É natural que os médiuns de Umbanda sejam semiconscientes. É assim que a espiritualidade deseja. E por que não? Seria fácil querer ser médium realmente inconsciente, né? Você vira lá, o botãozinho, apaga, volta, acorda, tá tudo maravilhoso. E nosso esforço diante do trabalho mediúnico? Porque nós, médiuns, somos participantes diante do trabalho mediúnico. Somos e devemos. Até mesmo o médium inconsciente, ele tem a sua parcela de participação em espírito. Ele pode não lembrar que ele volta para a carne, mas ele tem em espírito. E nós, médiums semiconscientes, muito mais. Qual é o nosso papel diante ali da incorporação? É estar vibrando para que o trabalho esteja em luz, esteja em força. Nós já estudamos que o pensamento é força viva. Quem aqui acha que o pensamento é algo vago? Pensamento não é algo vago. Pensamento é matéria em movimentação. Quando a gente pensa e sente junto, porque para criar forma pensamento, nós também já estudamos sobre forma pensamento. Forma pensamento é como se fosse uma projeção. Só que uma projeção que tem cheiro, uma projeção que tem uma energia específica, é uma movimentação energética que emana de cada um de nós. Forma pensamento é isso. E como que se forma a forma pensamento? Quando há pensamento e sentimento, desejo. Pensamento e sentimento. Quando há essas duas ligações, a gente projeta algo que vai além de nós, se expande além de nós. Então você imagine o preto velho dando um passe, benzendo, com o seu galinho de arruda. A arruda, ela já é um elemento vegetal, vivo, que já tem poder por si mesmo, não é? Aí já tem um guia espiritual, que tem o seu poder energético, que vai manipular o nosso fluido vital e vai trazer toda uma energia para a erva. Mais poder. Agora, imagine eu como médium semiconsciente ou consciente, mentalizando uma energia luminosa, seja uma luz branca brilhante, ou seja uma luz verde, afinal ele vai movimentar a energia vegetal brilhante, vindo do mais alto, passando por mim, pelo preto velho, passando pela minha mão, envolvendo ainda mais aquela erva, transformando ela em uma fonte de poder.
e passando essa fonte de poder na pessoa. E se eu estou vendo que o meu preto velho está descarregando, eu mentalizo energia de libertação. Mentalize que a pessoa está sendo liberta. Mentalize como se cascões espirituais estivessem sendo retirados. Quando você mentaliza isso, você não está apenas pensando, não. Você está criando. Você está criando uma fonte de poder junto com o seu guia. Olha que magnífico. Olha que força vai ter aquele trabalho espiritual. E para tudo. Terminou de descarregar, vai dar um passe de cura? Mentalize energias de cura. Sei lá como você vai mentalizar isso, como você pensa nisso. Flores, pétalas de rosa, formas, né? Arabescos. Não importa. Mentalize luz, mentalize poder. E com o tempo, com o exercício, isso se torna mais fácil. E com mais tempo, e com o guia espiritual ali já adaptado às suas faculdades mediúnicas, ele vai te dando dicas das formas, pensamentos que ele quer. E aí, os dois trabalham em conjunto. Olha que incrível e fantástico. Além de todo esse processo te concentrar no trabalho ali, facilitando ainda a incorporação, porque você não vai pensar na roupa que está para passar, na conta que está para pagar. Você fica totalmente presente diante daquele trabalho. Só que isso não pode ser só na gira. Nós temos que, pelo menos à noite, antes de dormir, fazer uma meditaçãozinha. Meditar é estado presente. Medite. Pesquise. Hoje nós temos internet como meditar. Pesquise, coloca ali. 15 minutinhos por dia. Ore, sintonize com a espiritualidade. Peça aos seus guias aproximação naquela meditação. Como vocês querem que eu trabalhe? Me inspirem. Umbanda não deve ser só dentro do centro. Umbanda é vivência. Nós precisamos viver a Umbanda. Porque senão fica algo muito vago. Aí você quer milagre. Milagre, você quer ter uma incorporação incrível. Não tem. Não tem. Mediunidade exige esforço. E falando em exigir esforço, nós vamos falar também da exigência que o público tem em cima do médium. Porque, infelizmente, a assistência e até mesmo muitos médiums não são educados no sentido de compreender a mediunidade na sua totalidade. Eu sou chata nessa casa? Sou chata. Sou chata com isso tudo. Porque a gente precisa compreender o que a gente está realizando. Senão todo mundo acha que a gente tem uma varinha mágica e não tem. Não tem. Vamos falar dessa exigência que tem sobre o médium semiconsciente, né? No sentido de, não quero passar porque é médium semiconsciente, então eu vou fingir que eu sou inconsciente. Não tem que fingir nada. Não quer passar com você? Procure outra casa, procure outro médium, procure outra religião. A gente já faz a nossa parte e temos que fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu. Se Deus, né, como eu falei, se Deus não resolve todos os problemas do mundo, num piscar de olho, quem sou eu? Porque Deus sabe que tudo leva um tempo, como eu também falei. Mas enfim, vou contar uma história que eu estava contando, né? Deu chapu na gravação. Ai, Débora, né? Eu falei, tadinha da Débora, coitada, me perdoe, Débora. Né? Vamos lá. Estava eu fazendo o cabelo de uma cliente minha, e é interessante que essas histórias chegam até nós, né? Da mesma forma que muitas vezes os guias querem que a gente aprenda, né? Ele deixa a gente consciente diante daquelas consultas, a gente também vai tendo umas conversas que nos acrescenta e faz com que a gente repense sobre a nossa vida mediúnica. E eu conversando com essa cliente, ela foi levada até um centro. Nesse centro, ela se consultou com a pombagira Maria Mulambo. E aí ela se consultou ali,
eu senti que essa médium era meio fraca, eu não senti uma segurança, parecia que ela não estava incorporada. E quem levou ela para este centro foi a manicure dela. E a manicure dela trabalha nesse centro. E aí depois, após essa consulta, ela falou isso para manicure, que tinha levado ela. E a manicure vira e fala, mas é que essa médium ela é fraquinha mesmo, é assim mesmo. Gente, foi como eu falei. Imagine essa médium, se preparou o dia inteiro, trabalhou, vai à noite pro centro, porque a consulta era à noite, para atender a pessoa, gasta sua energia e ainda recebe o título de fraquinha. E ainda é firmado essa fraquinha pela médium da própria casa. A médium da própria casa afirmar porque essa médium é fraquinha. Será que essa médium não é uma médium consciente? Ou às vezes totalmente consciente? Que não gargalha, né? Não que gargalhar seja um problema. Entendam. Ao contrário, quando a pombagira gargalha de forma realmente, né, que não vá expor a médium, né? Porque tem gente que exagera, sai do prumo. Mas que seja uma gargalhada de trabalho, ok. Mas às vezes não, às vezes é uma médium que tem uma sintonia apenas mais simples com a espiritualidade e que não tem tantos trejeitos das entidades. E só por isso ela é fraquinha? Ela está utilizando o recurso que Deus deu para ela. Ela está utilizando o recurso que Deus deu para ela. E aí, para mim, fraquinho, sabe o que é? É você chegar na entidade e falar assim, olha, eu fui traída, meu marido está me traindo. E a entidade virar para você e falar, vamos amarrá-lo, vamos acabar com a rival, vamos acabar com a vida da outra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos no cemitério colocar o nome dela em 7 covas. Para mim isso é fraquinho. Agora, e aí essa entidade que faz isso, ela pode botar fogo nela mesma, ela pode rodar, ela pode engolir 7 espadas. Para mim ela continua fraquinha, porque só foi efeito físico, moral nenhum. Agora, se a médium é uma médium simples, tá com a pombagira, boa noite, tudo bem, não gargalha, não tem muito trejeito, tem o jeito mais da médium. Mas aí, ao invés de falar para você ir lá, acabar com a vida da rival, amarrar ele, ela vira para você e fala, filha, se ele te traiu, é porque ele não te merece. Segue em frente. Deus tem coisas melhores para você. Confie. Vamos nos se fortalecer. Vem rezar comigo um Pai Nosso. Pode ser pombagira, tá? Porque pombagira reza também. Né? Tem um monte de gente que faz o sinal da cruz e vai assaltar. Por que a pombagira não pode? Por que a pombagira não pode rezar um Pai Nosso? E aí a pombagira vai lá, vamos rezar um Pai Nosso, filha. Vamos lá, né? Vamos se fortalecer. Aí a pombagira é fraca? Pra mim isso é forte. Só que aí, se você não tem um estudo, se você não compreende as variações da faculdade mediúnica, você acha que o médium tem que ser um macaquinho de circo. Tem que ser um mágico que tira, né, várias fitas de dentro da boca. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Coração, só pra mim não passar das horas. Não tem? Bom. Enfim, vamos nos ater a isso, para que a gente possa compreender o coleguinha. E aqui nessa casa eu não permito isso. Se eu escutar alguém falando que o outro médium é fraco, vocês já me conhecem. E vocês conhecem Seu Mata Virgem. Seu Mata Virgem já fala isso. Tá dando consulta de quinta-feira ou qualquer outro dia de trabalho, é porque tem capacidade para isso. Tem capacidade para isso. Então, vamos pensar e repensar, para que a gente não venha cometer esses erros tolos, acabar com a moral do outro, coitado, que está ali para atender de forma gratuita, amorosa. Não é? Outra coisa também que se exige dos médiums, e antigamente, graças a Deus, isso tem mudado, e eu passei por isso. Como eu falei na semana passada, eu passei por 2 casas. Eu não fui desenvolvida aqui, devido a um problema que teve durante 2 anos aqui na infiltração.
E eu fui desenvolvida por outras casas. E foi muito bom pra mim, aprendi muito. E aí eu passei por uma casa, aí não dava mais pra mim ficar nessa casa, passei por uma outra. Que eu sou muito grata a essa outra. Foi onde realmente fui desenvolvida, onde eu fui desenvolvida. Só que lá exigia umas coisas assim, um pouco bizarras dos médiums. E uma delas era na coroação do médium. O que se fazia? Colocava o médium, incorporava, ia pra mata, né? Nós íamos pra mata, tocava assim para 7 linhas, tudo. Depois incorporava o guia-chefe. No meu caso, o seu Mata Virgem. Dava uma pemba pro guia-chefe, uma tábua. O guia-chefe tinha que riscar o ponto. Riscava o ponto. Essa coroação nunca era feita com um médium só. Vou explicar por quê. Porque aí eles viravam o médium de costa, incorporado, com a pemba na mão. Lá atrás, eles trocavam as tábuas, os pontos, colocavam um pano branco em cima, desviravam o médium e o médium tinha que colocar a pemba em cima do ponto. Já que ele estava incorporado, ele tinha que saber aonde era o ponto. E olha, aí eu dou nome aos bois, porque tem tantas Silvanas por aí, mas a Silvana, ela sabe disso, né? A Silvana, a Carol e tantos outros que estavam na gira sabem disso. E muitas casas procedem assim ainda. E aqui não está minha crítica, tá? Aqui está a minha forma de pensar. Seu Mata Virgem pegou a pemba, colocou no lugar certo, ok? Passou aquele dia, todos os médiums colocaram no lugar certo. Tira, né? O pano mostra que estava ali. E aí, depois disso ainda, o guia tem que explicar o ponto. É natural. E os guias, quando eles riscam o ponto, antes de trabalhar, ele tem que explicar o que está ali no ponto. Tudo bem. E aí, tem que cantar a música dele também. Sabe a música do Seu Mata Virgem? Como que é a música do Seu Mata Virgem? Índio das matas, lá da Jurema, Índio das matas. Essa música é trazida por ele, naquele momento que riscou o ponto. Ok. Explicar o ponto e cantar o ponto, acho justo. O guia tem que saber. Mas para isso, o médium tem que compreender o que é um ponto e os símbolos deste ponto. Afinal, os guias trabalham com os arquivos que temos na nossa mente. Sejamos conscientes, inconscientes ou semiconscientes. Estão duvidando disso? É só ler o livro dos médiuns. Ah, mas eu nunca entendi de Umbanda. Meu guia riscou e contou todo o ponto. Você tem esse conhecimento magístico nos arquivos da sua memória de outra encarnação. Afinal, riscar ponto é antigo. Esses símbolos que os nossos guias trazem é antigo. Mas que os guias de Umbanda trouxeram para Umbanda. Nas magias que a gente vê por aí que não são umbandistas, na magia Wicca e tantas outras magias, não se risca também símbolos? Risca! Risca! Então, é algo muito antigo. E se você é um médium que já tem isso no arquivo da sua memória, você vai ter facilidade. Mas, não é todos, que nem eu. Vocês sabem que eu entendo de ervas no seu sentido magístico, não no seu sentido fitoterápico. Quem aqui já passou por pajé? Todo mundo? Vocês sabem que o pajé tem um conhecimento de ervas incrível. Ele passa umas ervas, né, Cris, que a gente não conhece. Aí a Cristiane manda pra mim, eu falo, meu Deus do céu, a gente vai matar o povo. Vamos pesquisar pra ver. A gente tem aprendido muito com o pajé. E sou eu que incorporo, eu não tenho esse conhecimento. Mas por quê? Com certeza, eu tenho nos meus arquivos da memória conhecimento de ervas. E aí, você vai exigir isso de todos os médiums? Sem estudo, sem conhecimento? Não vai. Aqui nessa casa a gente estuda. Se o guia riscar o ponto e não souber falar do ponto, aí eu fico brava. Porque antes de riscar o ponto, o médium vai conhecer todos os símbolos e para que eles servem. E não vai inventar. Aí não inventa. Deixa o guia riscar. Aí depois que o guia riscou, aí o guia explica. Agora, virar o médium, trocar ponto, colocar a pano em cima e o médium ter que adivinhar?
Imagine o médium semiconsciente naquela situação. Já vai bloquear a mediunidade. Porque na hora que eu virar, porque eles não contam, tá? Isso daí é um procedimento que não é contado. Tô contando agora, desculpa. Eles não contam, isso é surpresa. Isso é surpresa. E aí eu não tô preparada. Vira, eu tô lá semiconsciente, vendo o que tá se passando. Vira essa mata virgem. Ah, agora eu coloco a pemba em cima do ponto. Cadê o ponto? Aí, eu como médium semiconsciente, eu vou fazer o quê? Bloquear a mediunidade. Bloquear a mediunidade, que é natural. No meu caso, não. Vocês sabem que eu tenho mais propensão para inconsciência do que para consciência. Então, tem hora que os guias tomam que vai que vai. E nesse caso, aconteceu isso. Se eu matar virgem, na mesma hora. Vocês sabem que se eu matar virgem, ele toma de uma forma, ainda mais por ser meu guia-chefe, que ele vai, funciona e vira e roda e faz os trabalhos que ele precisa fazer. E aí? Nós temos que tomar cuidado. Os sacerdotes, hoje em dia, têm que entender que mediunidade não é uma torneirinha que sai água. Não é. E o público que vem até nós também tem que entender isso. Temos que acabar com essas mistificações. Ai, porque o médium, né, engole fogo, é mais poderoso. Eu quero saber qual é a mensagem que ele traz. Eu quero saber qual é a mensagem que ele traz. Porque o maior poder que nós temos, sabe onde é? O maior poder que nós temos na Umbanda, sabe onde que é? Na língua. Na palavra. A palavra tem poder. Tanto de bênçãos, quanto de praga, de perturbação. Um médium desequilibrado, mas que engole fogo, ele pode acabar com a vida de alguém. Eu tenho exemplo com o meu sócio, não vou dar nomes. Eu tenho, mas quem sabe que é meu sócio sabe, né? Mas enfim, eu tenho problemas com o meu sócio. Que uma pessoa virou para a irmã dele, virou para a irmã dele e eu estava junto. Eu vi, eu estava nessa consulta espiritual, porque ela insistiu nessa consulta, eu fui nessa pessoa, que Jesus a tenha bem iluminada, para mim não dizer o contrário, porque a gente precisa melhorar a nossa alma. Eu fui nessa consulta, essa pessoa, essa senhora incorporada, vira para irmã do meu sócio, que na época era sócio dela, e diz que o meu sócio estava roubando ela. São irmãos. São irmãos. Até hoje, sabe dessa história, né, Sami? Não, eu também já ouvi umas coisas parecidas. Né? Porque a Sami é da família também, né? A gente sabe, né, Sami? Então, olha a responsabilidade dessa médium. E meu sócio não rouba nem um pirulito. Quanto mais a própria irmã acabou com uma família até hoje, acabou com a sociedade, acabou com tudo. Então o maior poder está na língua. Na língua. E era uma senhorinha, tá? Uma senhorinha que você bota toda a sua confiança nela. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Esses estudos aqui não é só pra gente, né, eu vou assistir esses estudos porque eu vou aprender a incorporar mais fácil. Não, esses estudos é pra gente aprender a incorporar melhor. Melhor não no sentido físico, de engolir espada, de voar, flutuar, sei lá mais o que. No sentido de a gente ter a responsabilidade que nos cabe de amparar o próximo. De amparar o próximo. Tá? Para não se estender muito, semana que vem a gente continua. Eu tenho mais causos a contar. Tenho mais uns causos aí para contar, pra gente poder se despertar, tá bom? Eu conto mesmo, sou meio fofoqueira, viu? Não nas minhas consultas, porque aí vamos fechar com uma questão aqui. Nós estamos no confessionário. A Umbanda é um confessionário. É um confessionário. O consulente é quem vem se confessar. O padre, o sacerdote, é o guia. Nós somos as paredes do confessionário. O que acontece ali, fica ali. Confirmou! Ó,
uma vela preta e branca, confirmou. O que acontece ali, fica ali. Seja você consciente, inconsciente, semiconsciente. E esse confessionário se estende ao Cambone. Aqui os Cambones não ficam próximos, tá? Os Cambones ficam afastados. Quando o guia precisa, vai lá e chama. Mas tem casa que o Cambone fica do lado. Cambone é uma extensão do guia. Tudo bem? Dito isso, quer queiram, quer não, os médiums de Umbanda, na sua totalidade, são semiconscientes. E eu vou contar um caos semana que vem de um médium inconsciente. Esse eu tenho certeza que ele era inconsciente. Foi esse que me desenvolveu, que fazia a gente virar de costa e voltar. Vou contar um caos para vocês verem que muitas vezes a mediunidade inconsciente, ela não vale muito se nós não tivermos o fator moral. Tudo bem? Muita luz, muita paz. Desculpe as fofocas, mas é pra gente aprender. Muito bom. Pra gente aprender. Muita paz.